É, este flyer que eu seguro aqui tem 40 anos. E nele tem a programação da primeira conferência fiel para pastores e líderes em 1985. Tem aqui o texto do pastor Ricardo, bem a cara dele, muito direto, dando as boas-vindas aos participantes, anunciando aqui os preletores. Foi a primeira conferência. Ela é bem especial porque foi quando essa ideia de pegar os nossos autores, convidá-los para virem aqui, né, para que eles pudessem falar daquilo que eles já escreviam, dos livros, né, e ter um espaço onde os pastores poderiam conhecer uns aos outros. Naquele tempo, sem redes sociais, sem muitos meios de comunicação, né, tinha poucas oportunidades de ter comunhão, especialmente com pastores de denominações diferentes. Mas o pastor Ricardo entendia que essas maravilhosas doutrinas da graça eram um meio de unir a igreja, sabe? Em torno de uma doutrina robusta. Então, ele convidou esses homens para virem aqui, para que pregassem, e essa pregação fosse não só uma palavra de instrução doutrinária, que ia desafiar o pensamento dos pastores, mas também um meio de promover comunhão entre eles, né? Então, essa foi a ideia, promover um espaço de comunhão, em que amizades, em que cooperação foram forjados, né? E também um espaço onde eles pudessem ter acesso aos nossos livros, né? A primeira conferência fiel foi em 1985. Os preletores convidados foram Edgar Andrews e Bill Clark. Ambos vieram da Inglaterra, eles estavam ligados à Evangelical Press. Houveram outros brasileiros que contribuíram, como Solano, também o Walter Graciano Martins, o pastor Silas já estava lá, né? E irmãos importantes que deram esse início ao trabalho da conferência que o pastor Ricardo começou. Atibaia, em outubro de 85. Chega em 1986, na segunda conferência fiel para pastores e líderes. A gente tem de novo o Bill Clark e um outro irmão chamado David Straub, né? Por muitos anos a fiel tinha 2 preletores principais, que eram convidados estrangeiros. E aí eles falavam normalmente 8 vezes cada, então era um volume grande de mensagens. Em 1987, na terceira conferência fiel Pastores e Líderes, Geoffrey Thomas e Bruce Ray. Geoffrey Thomas vem da Inglaterra, Bruce Ray vem dos Estados Unidos. Não é? E assim, nos anos seguintes era esse formato. Às vezes alguns brasileiros ajudavam, né? A gente tem em 89, até a conferência de 89 a gente tem os dados até hoje. Quem falou naquela conferência foi o Jay Adams, em 89, e junto dele falou também o Robert Strain novamente. Alguns perguntam por que estudamos a respeito da pregação. After all, can't we just depend upon the Holy Spirit to use His Word and reach people? Afinal de contas, não dá só para ficar dependendo do Espírito, usar a palavra e aí alcançar as pessoas? Certainly I depend upon the Holy Spirit to use His Word and reach people. Eu certamente dependo do Espírito Santo para usar a palavra de Deus e alcançar as But pessoas. it's not quite so simple as all that. Mas não é tão simples assim. Because the Holy Spirit of God uses human agents. Porque o Espírito Santo de Deus usa agentes humanos. Em 1990, Bill Clark retorna à conferência e ele vem junto de Tom Nettles, um historiador muito reconhecido, né? E ainda teve um terceiro preletor, que é o Art Peters. Foram esses 3 estrangeiros e mais os brasileiros de sempre que estavam lá, né, ajudando, apoiando, né? Isso foi, na verdade, em 91. Em 90, foi Bob Self e Tom Maskell. Primeira vez que ambos vieram para essa conferência, né? Bob Self lançou um livro importantíssimo que a Fiel publicou 2 anos depois, Os Batistas e a Doutrina da Eleição. Então ele falou sobre isso na conferência em 1990. Aí em 91 que volta o Bill Clark, Tom Nettles e o Art Peters, né? Em 92 vem John Blanchard, primeira vez que ele vem falar na conferência Fiel, né? Uma presença foi muito importante para a Fiel naquele ano. E a gente já publicava livros dele, ele também é da Inglaterra, tem um vozeirão poderoso. As mensagens dele estão lá ainda. Em 93, John Armstrong.
Ele foi junto com outros diretores, aparece para falar na nossa conferência. Em 94 é a primeira vez que o John Piper prega na Conferência Fiel. Ele veio junto de Ted Tripp. Então foram dois pilares para a Fiel muito importantes. O John Piper era a primeira vez dele no Brasil, depois ele se tornaria um pregador conhecido no Brasil, em vários outros lugares do mundo, nos Estados Unidos. Estava bem no começo de trajetória. E o Ted Tripp, ele trouxe todo o trabalho dele na área de educação infantil, com o livro Pastoreando o Coração da Criança, que se tornou talvez um dos nossos principais livros, né? Porque orgulho se tornou uma questão agora relacionada com o conhecimento e não com a atitude. I think one of the reasons for that change is this. E eu creio que uma das razões por que essa mudança ocorreu, If there is an objective reality outside of myself, é a seguinte: se existe realidade verdadeira, objetiva, fora de mim mesmo, then I must humble myself under that reality. então eu preciso me humilhar e me curvar diante dessa realidade. I can't make reality mean anything I want it to mean. Eu não posso fazer com que a realidade signifique apenas aquilo que eu quero que ela signifique. And so one of the ways that people protect their pride Então, uma das maneiras de você proteger o seu próprio orgulho is by saying there is no ultimate reality. é dizer, não existe essa realidade última. So I can decide what reality is. Então, eu posso decidir o que realidade realmente é. And so really it is a humble thing to believe in absolute truth. Então, na verdade, é uma coisa bastante humilde crer que existe verdade objetiva. Because I have to bow down before that truth if it exists outside of me. Porque, na verdade, eu tenho que me curvar diante dessa verdade se ela existe fora de mim. But if there is no absolute truth, Mas se não existe verdade absoluta, I can be sovereign. então eu posso ser o soberano. And I can make truth whatever I want it to be. E eu posso fazer a verdade ser aquilo que eu quiser. 95 é John MacArthur. Foi um ano de uma grande transformação da conferência aí. Ela cresceu muito com a vinda dele. E ele falou junto de Bob Self. Bob Self retorna então para essa conferência em 1995, né, junto de outros irmãos brasileiros que falaram à época também. A igreja deve focar a sua atenção de vida em Cristo. There are many churches today that focus on the Holy Spirit. Muitas igrejas hoje focam a sua atenção no Espírito Santo. That is a good indication of the immaturity of that church. Isso é uma boa indicação da imaturidade daquela igreja. Because the Spirit came to reveal Christ. Porque o Espírito veio para revelar a Cristo. The one the church focuses on is the Lord Jesus Christ. Aquele em quem a igreja deveria focalizar a sua atenção é o Senhor Jesus Cristo. And the Holy Spirit points the church in that direction. O Espírito Santo direciona a igreja nesse rumo. Em 96 veio Mark Dever pela primeira vez. E Mark pregou na Conferência Fiel as 9 marcas de uma igreja saudável antes dele publicar o livro. Ele tinha chegado há pouco tempo em Capitol Hill, tinha terminado há pouco tempo o doutorado dele lá em Cambridge, né? Então ele estava refletindo muito sobre a vida da igreja, a saúde da igreja. Essa é uma ênfase do ministério dele de décadas, né? E a Fiel no Brasil foi talvez um dos primeiros lugares, né, em que ele pregou essas 9 marcas, né? Então foi muito interessante, porque o livro ainda não tinha sido preparado, mas as mensagens já estavam lá no coração dele. Ele já estava falando sobre isso. Naquele ano ele veio junto com Tom Maskell, volta mais uma vez para falar na conferência, né? E uma conferência bem especial. Como eu disse, durante essa semana eu gostaria de discutir e apresentar 9 características específicas de uma igreja saudável. These aren't the only marks of a healthy church. Não são as únicas marcas ou características de uma igreja saudável. It's not everything one would want to say about a church. Não quer dizer que nós vamos dizer tudo que alguém poderia dizer sobre uma igreja saudável. For example, baptism and communion are essential to a Christian church. Por exemplo, o batismo e a comunhão são coisas essenciais a uma igreja. But I'm not going to talk about them. Mas não vou falar sobre essas coisas. For example, that's because every church intends to practice them. Porque uma das razões é porque cada igreja ela intenciona e pretende praticar e se envolver com essas coisas. The 9 marks that I want to talk about As 9 características que eu quero falar sobre elas are things which distinguish a healthy church
from other churches. São características que fazem uma distinção entre uma igreja saudável e outro tipo de igrejas. Chega o ano de 97, aconteceu uma coisa assim interessante. O pastor Stuart Olliott tinha sido convidado, mas ele não pôde vir em 97, por uma questão de saúde. E aí ele pediu um colega que, né, ele recomendou que viesse, Andrew King. Ele veio e pregou a conferência lá na Inglaterra. E se minha memória não me trai, junto dele veio Conrad Umbel, e pela primeira vez ao Brasil também, naquele ano. Né, o que foi muito marcante, muito especial. Né, depois disso, Conrad voltou mais de 20 vezes para o Brasil, para outros eventos, principalmente da Fé Reformada lá em Manaus. Mas a primeira vez foi nessa conferência da Fiel. Né, e se Deus quiser, no ano que vem, em 2025, ele volta tá lá na conferência. Spoiler. Deixa eu ver quem mais. Em 98, tivemos Michael Horton. Pode ser que eu estou invertendo alguma ordem aqui. Agora minha memória pode estar me traindo. Mas também foi uma visita especial que ele fez pra gente naquele ano. Né? E uma conferência importante para Fiel. No começo dos anos 2000, a conferência foi ganhando mais assim, espaço assim, para preletores brasileiros participarem. Eu não mencionei, mas em 92, por exemplo, o Josafá Vasconcelos já estava na conferência. Né? Alguns desses irmãos vinham sempre, participavam, né? E davam palestras, às vezes à tarde, né? Em outros horários assim. Né? Mas já começava a crescer e aparecer o número, né, de preletores que vinham aí contribuir. Também aqui do Brasil, né, no final dos anos 90, começo dos anos 2000, né, essas contribuições sendo cada vez mais crescentes, né, e foram bem importantes. No ano 2000 tinha vindo Wayne Mack, falou sobre aconselhamento, muito amigo do MacArthur. Houve uma pessoa que veio me procurar e ela estava entrevistando os mais variados conselheiros cristãos. She came to our center and visited with me and asked me the question, what kind of counseling do you do? E ela, ao chegar ao nosso centro de aconselhamento, me perguntou: que tipo de aconselhamento vocês fazem? I said, we do Christian counseling. Eu disse: nós realizamos aqui aconselhamento cristão. She said, well, what do you mean by Christian counseling? E o que vocês querem dizer por aconselhamento cristão? Ela perguntou. I said, for me, Christian counseling involves at least 4 things. Eu disse: para mim, o aconselhamento cristão inclui pelo menos 4 coisas. If you're going to be doing Christian counseling, it obviously means that the person who's doing it is a real Christian. Se você vai fazer um aconselhamento chamado de cristão, então quem está realizando esse aconselhamento, obviamente, precisa ser um que é cristão. E a gente teve Ian Murray, que veio visitar a gente em 2001, né, uma visita importante porque ele foi um assistente de Martin Lloyd-Jones, sabe? Hoje nonagenário, mas um dos fundadores da Banner of Truth, né, uma influência importante para Fiel, né, um outro preletor muito marcante veio naquele mesmo período, Richard Belcher, que escreveu uma série de livros, né, fictícios que apresentam doutrinas importantes por meio de histórias, né? E a gente publicou um deles apenas, de mais de acho que 15 que ele publicou, a gente publicou um que acho que é um dos principais, que é chamado Uma Jornada na Graça. Ele conta a história de personagens que descobrem essas doutrinas da graça. Então é uma novela teológica, como era chamado na época. Aí Richard Belcher veio também nesse período, né, penso que em 2002, por aí, né, e foi muito bom. Estas 2 doutrinas são os pilares da minha vida. I will be speaking on the sovereign grace of God in salvation. Eu estarei falando sobre a graça soberana de Deus na salvação. And the sovereign providence of God in ordering our lives. E a providência soberana de Deus ao ordenar a nossa vida. Let me define that term, sovereign grace. Eu quero definir esse termo, graça soberana. Sovereign grace is God's right to distribute His grace in salvation as He wills. A graça soberana é o direito de Deus de distribuir essa graça na salvação conforme lhe apraz.
sovereign providence is God's right to order our lives as He wills. A providência soberana é o direito de Deus de ordenar a nossa vida como lhe apraz. Em 2003, veio Pat Campbell. Eu lembro de uma pregação muito interessante dele, a última mensagem do Pat Campbell, naquele ano. Ele levantou toda a audiência ali, né, que expressou assim, muita alegria ali com a maneira como ele pregou. Ele estava emulando um daqueles black preachers, os pregadores negros norte-americanos, né, falando num tom assim, muito glorioso sobre como é impossível que um filho de Deus se perca. Foi muito marcante aquela mensagem lá, uma boa tradução do Eros Pasquini. Também naquele ano, nosso queridíssimo amigo, que agora está na glória, Adalto Lourenço, falou na conferência de 2003, né? E foi também muito marcante. Na verdade, ele falou na conferência Fiel Jovens, mas ele também deu palestras à tarde naquela conferência. E foi também muito marcante a participação dele. Um Deus soberano é um Deus supremo em poder e em posição, com autoridade para dirigir e regulamentar tudo o que acontece nesse mundo e neste universo. In the Baptist Confession of 1689, chapter 3, on God's decree, na Confissão Batista de 1689, capítulo 3, Decreto de Deus, it reads, God hath decreed in himself from all eternity by the most wise and holy counsel of his own will. Deus decretou em si mesmo, a partir de toda a eternidade, tomando por base o seu conselho mais sábio e santo de sua própria vontade, freely and unchangeably by all things whatsoever comes to pass, yet so as thereby is God neither the author of sin, nor hath fellowship with any therein. Livremente e imutavelmente todas as coisas, seja lá o que vier a acontecer. Ainda assim, Deus não é nem o autor do pecado e nem tem comunhão com o pecado, com qualquer pecado. Em 2004, veio para cá um ex-padre irlandês. O nome dele é Richard Bennett. A gente publicou 2 livros dele, importantes. Um é sobre o testemunho de ex-padres, 10 ex-padres, incluindo dele mesmo, e outro de 10 ex-freiras. Interessante que em Portugal, um país muito católico, esses livros até hoje são muito requisitados. Richard Bennett. Foi muito interessante. E veio também junto dele John McKnight, que é alguém que dirige uma escola cristã, né? Então ele trouxe bastante contribuição dentro dessa temática, né, de educação cristã. Foi interessante a participação dele nesse ano. Quem de nós conhece a piedade tão a fundo assim, a ponto de falar a respeito dela? I confess to you that I come to this place with a great sense of deficit when it comes to defining what it is to be godly. Eu quero dizer para vocês que eu me sinto assim, devendo, quando eu tento definir piedade. For there is not a one among us, your speaker at the top of the list, who is truly what he ought to be. Porque não há um entre nós e aquele que vos fala acima de qualquer outra pessoa que é o que deveria ser. Em 2005, nós trouxemos Jerry Marcelino, que dirige um ministério de pastores batistas lá nos Estados Unidos, mas que a gente publicou um livrinho dele sobre culto doméstico. Ele tem uma família muito extensa, se não me engano são 7 ou 8 filhos, né? E ele trabalhou bastante isso, né? O homem de Deus no lar e na igreja foi o tema de 2005, né? E a gente então estava tentando mostrar como é necessário que o obreiro de Deus, que serve na igreja, que prega, que ensina, que escreve, seja também um obreiro de Deus no seu lar, no cuidado da sua esposa, dos seus filhos, da sua casa, dos seus negócios, né? Então essa foi a ênfase
em 2005 com Hal Wynn, que foi um dos preletores, e o outro foi o Jerry Marcelino. Essa mensagem será uma palavra de alerta a todos presentes. To everyone who professes faith in Christ. A todos que professam ter fé em Cristo. All of us can, through daily trials, become discouraged. Todos nós, através das provações diárias, podemos nos desanimar. All of us can at times want to give up. Nós podemos, a certa altura da nossa vida, querer desistir de tudo. But as we keep our eyes on Jesus, mas à medida que mantemos os nossos olhos em Jesus, as we remember that He is the author and perfecter of our faith, lembrando que Ele é o autor e consumador da nossa fé, we will follow His wonderful example of the cross. Nós vamos seguir o seu exemplo maravilhoso da cruz. A gente ainda teve, em 2006, agora foi um ano especial, porque foi a primeira vez que Reverendo Augusto Nicodemos falou na Conferência Fiel. Eu me lembro de ter feito o convite a ele, na época ele era chanceler da Mackenzie, ele aceitou de muito bom grado, e foi também um momento especial. Muitos irmãos da Igreja Presbiteriana, né, passaram a vir na nossa conferência. Naquele mesmo ano, a gente teve o Solano Portela falando mais uma vez na conferência, a gente teve a participação do Adalto Lourenço, e Jim Elef, que já tinha estado na Conferência Fiel anos atrás, né, ele volta agora, e acho que ele tinha estado em 99, eu tinha deixado de mencionar, mas ele esteve. Também um amigo do pastor Ricardo, muito querido. Né, e o Tom Esco, em 2006 ele retorna, né, 10 anos depois, ele tinha estado em 96, né, e foi uma oportunidade de tê-lo mais uma vez naquele ano lá. De vários setores do cristianismo que nós podemos observar, nós começamos a ouvir esse clamor por reforma. And if we listen carefully, all of these cries have one theme in common. E se nós ouvirmos com cuidado, nós perceberemos que todos esses clamores têm um tema em comum. It is a cry for authenticity. É um clamor por autenticidade. For spiritual reality. Por realidade espiritual. A desire to know and experience the radical transforming power of the gospel that the scriptures reveal. Um desejo profundo de experimentar o poder transformador que vem da palavra de Deus, que ela nos revela. Bishop Spong offers a solution that redefines Christianity altogether. O bispo Spong propõe uma solução que acaba, no fundo, redefinindo por completo o Evangelho. George Barna advocates a new way of doing Christianity. George Barna advoga uma nova forma de se fazer cristianismo. But I'm convinced that our greatest need in the light of Reformation concerns is this. Mas eu creio que a nossa maior necessidade quanto à reforma é a seguinte: to back up, open our Bibles and ask the question, what is Christianity? Que nós, como que demos um passo para trás, abramos a nossa Bíblia e perguntemos com a Bíblia aberta, o que é o cristianismo? Em 2007, seguiu a ideia da gente ter mais brasileiros, então o pastor Franklin Ferreira foi um ano importante, porque foi quando ele veio para São José dos Campos, para servir com a Fiel, o ano que ele lançou pela Vida Nova a sua teologia sistemática, um livro de um marco, talvez, publicações brasileiras, né? Um teólogo com T maiúsculo. A gente teve o reverendo Emerson Maia falando naquele ano, e ainda Bob Dickey, foi um irmão querido que a gente conheceu lá de Flint, Michigan, e que veio para cá para servir. A gente publicou naquele ano um livrinho dele sobre Apocalipse acerca de adoração, chamado Adoração Verdadeira, que foi o tema da conferência de 2007. E junto dele ainda veio, naquele ano, o TED Trip, a volta do TED Trip 13 anos depois. E aí, de novo, a gente trabalhou um pouco a questão do culto no ambiente doméstico, no lar, no cuidado dos filhos e tudo mais. Eu quero lidar hoje com o impacto do avivamento na igreja e na cultura. Avivamento não é, ou melhor, a análise de um avivamento não é subjetiva. O avivamento pode ser analisado objetivamente. A gente pode quantificar ou qualificar uma verdadeira obra do Espírito. Nós somos exortados na Bíblia a provarmos os Espíritos para saber se eles vêm de Deus. E me encoraja a saber que se a igreja na América do Norte fosse literalmente destruída, aniquilada,
if the church in Europe was utterly destroyed, se a igreja na Europa não existisse mais, it would encourage me to know that there is a vibrant church in Brazil. Me encorajaria a lembrar que existe uma igreja vibrante no Brasil. And that from you brothers and sisters the gospel could go to the ends of the earth. E que a partir dos irmãos o evangelho poderia ir para os confins da terra. Do you understand what a privilege is yours as pastors? Vocês compreendem o privilégio que vocês pastores têm? Em 2008 foi um ano bem especial porque foi um ano que a gente teve um número bem grande de preletores. Isso marca uma mudança também. Em vez de a gente ter 2 preletores estrangeiros principais, a gente passou a convidar mais gente para falar mais, para a gente ter uma variedade maior de pregadores. A gente teve 8 pregadores naquele ano, né? Veio Matt Schumacher, que representava o Ministério 9 Marcas. A gente estava retomando naquele ano, né, o nosso contato com esse ministério e passando a publicar vários livros. A gente então lançou naquele ano, em 2008, 9 Marcas de uma Igreja Saudável, e a partir desse, vários outros, né? A gente trouxe ainda o Jonathan Lima, que veio também representando aquele ministério, né? O Joe Bick, que também, se não me engano, foi a primeira vez que ele falou na Conferência Fiel. Já tinha estado outras vezes aqui, mas 2008 foi a primeira participação dele. Samuel Waldron, um ministro batista bem respeitado, um comentário muito importante sobre a Confissão Batista de 1689. O João Nunes, que é um pastor português, que ajudou a gente no começo do trabalho lá em Portugal. De uma maneira de honrá-lo, foi trazê-lo aqui para ele ter uma pregação na Conferência Fiel. E ainda naquele ano veio Phil Newton. A gente publicou um livro dele, até hoje tem um livro dele publicado sobre equipe pastoral, junto com Matt Schumacher, a propósito. E, por fim, Stuart Olyott, primeira visita dele aqui no Brasil. Então, olha só, um número grande de pregadores, né, mas marca uma mudança, né, no formato da conferência, né, e foi bem importante. E ainda teve o Adalto, né, que voltou ali. A gente tinha acabado de lançar o livro dele, Como Tudo Começou, né, e então a presença dele ali foi também na esteira do lançamento do livro. Mas Jesus Cristo, ele é intolerante quando o assunto é doutrina falsa, práticas erradas. That kind of tolerance of false teaching and immoral living undermines the church as the pillar in support of the truth. Essa tolerância para com a doutrina errada, para com práticas imorais, ela mina a igreja como sendo coluna da verdade. Veja como a Nova Jerusalém descerá adornada para o seu noivo. And the Son of God shall present her to the Father without spot and without wrinkle. E o Filho a apresentará ao Pai como noiva sem mácula, sem defeito. The church will survive the world. A igreja sobreviverá ao mundo. The church will be in bliss while worldly people will be in ruins. A igreja estará em pleno deleite enquanto as pessoas deste mundo estarão em desespero. Let's remember one more thing as well before I close. Antes de terminarmos, mais uma coisinha. Before we complain about the messiness of the church's building site. Antes de nós resmungarmos acerca de como o local da obra da igreja está feio, we need to remember that we ourselves are under construction. Nós temos que nos lembrar que nós mesmos estamos em fase de construção. Even as ministers. Como pastores. Some of us aren't very impressive yet. E alguns de nós não impressionamos bem ainda aos outros. We have a long way to go. Temos um caminho e tanto a percorrer. 2009. Outro ano marcante. Ali é o jubileu de prata da Conferência Fiel. Foram a 25ª Conferência Fiel para pastores e líderes. Então também um momento muito marcante. A gente escolheu um tema, né, muito fundante para a nossa teologia reformada, que é a justificação pela graça mediante a fé. E aí nós convidamos naquela ocasião vários preletores, né, mas de fora a gente trouxe o Dr. D.A. Carson e o pastor Mark Dever. Aí o Mark Dever agora, em 2009, volta ao Brasil 13 anos depois. Ele tinha estado em 96. Mas o tema que ele está pregando é teologia reformada, doutrina da justificação pela graça mediante a fé. Dever fez um trabalho muito legal de
distinguir justificação de santificação. Carson trouxe uma série de palestras brilhantes, exposições bíblicas e palestras, né? E além disso a gente teve vários outros brasileiros, né? Gilson Santos pregou nessa conferência, reverendo Leonardo Sayum pregou nessa conferência, Adalto Lourenço falou nessa conferência, né? Franklin Ferreira falou nessa conferência, né? Então esse ano foi bem marcante. Ainda teve Augustus Nicodemos, pregou nessa conferência em 2009, um ano muito festivo, né? Muito importante para a Conferência Fiel, tendo em vista os 25 anos, né, que a gente comemorou naquele ano. Nos nossos sistemas de justiça, o juiz não tem o direito de fazer isso. The judge is not the offended party. O juiz nunca é a parte ofendida. It is not his right to pronounce forgiveness. Não é direito do juiz pronunciar perdão. He is supposed to be an even-handed arbitrator of a bigger system. Ele tem que ser um juiz equilibrado, um arbitrador equilibrado de um sistema maior. But in the Bible, God is the most offended party. Mas na Bíblia, Deus é a parte mais ofendida. The sin is always against him first. O pecado sempre é primeiro contra ele. If you commit adultery, the most offended party is God. Se você cometeu adultério, a parte mais ofendida é Deus. If you nurture bitterness, the most offended party is God. Se você nutre amargura, a parte mais ofendida com isso é Deus. If you cheat on your income tax, the most offended party is God. Se você rouba na sua declaração de imposto de renda, Deus é ofendido. And God never recuses himself from his role as judge. E Deus nunca sai do seu papel de juiz. But his justice is perfect anyway. Mas a sua justiça continua sendo perfeita. E 2010, a gente pensou em um tema que veio do Salmo, Caminho de Deus, né? Foi uma ocasião assim também, acho que momentosa, porque a gente trouxe uma irmã para falar para as mulheres. Ali a gente já tem uma espécie de germe em 2010 do que seria alguns anos depois a Conferência Fiel para Mulheres. Veio essa irmã Marta Piss e a gente teve um tempo só para as mulheres, né, que frequentavam a conferência. Além disso, a gente teve Luiz Saião, primeira vez, única, né, mas muito interessante a presença dele, a visita dele aquele ano, em 2010. Tabith Aniabuili e Don Kistler, tinha fundado a editora Soli Deo Glória, lá nos Estados Unidos, publicava obras puritanas. Um sujeito que tinha uma pregação bem exortativa, muito inteligente, trouxe reflexões importantes, né? E o Dr. Bick voltou aquele ano também, então foi um bom contraste com alguém assim com esse tom às vezes um pouco mais duro, né? Com o coração talvez mais pastoral do Dr. Bick. Se você tivesse sentindo-se sozinho e você era Deus, fosse Deus, Is this what you would create to fix the problem? você criaria isso para resolver o problema? Try to imagine God thinking like this. Não sei porque que alguém pensa que Deus pensaria dessa forma. I'm lonely up here in heaven. Eu estou aqui sozinho no céu. The Son and the Spirit are not enough company for me. O Espírito e o Filho não são companhia suficiente para mim. And I'm tired of all these angels telling me how perfect I Estou am. cansado dessa glorificação dos anjos por aqui. So here's what I'm going to do to fix that problem. Então vou fazer o seguinte para resolver esse problema. I'm going to create man. Vou criar o ser humano. Who never thinks I know what I'm doing. Que nunca fica discutindo, argumentando sobre o que eu estou fazendo. Who always wants to tell me I haven't done enough. Que sempre quer me dizer que eu não fiz o suficiente. And who complains no matter what I do. E que reclama não importa o que eu faço. That will make me feel better. Isso vai me fazer sentir melhor. Deus já me humilhou um monte de vezes. Quando eu achei que estava tudo certo, eu fui pregar no lugar, deu tudo errado. E às vezes foi tudo complicado. Tudo deu para trás quando chegou na hora. Deus fez o que devia ser feito. É tão impressionante. A gente não sabe como fazer as coisas. A gente precisa de sabedoria, mas a gente não deseja sabedoria. Mas quando a gente enxerga Deus do jeito que Ele é,
Ah, mas quando o Espírito revela quem é você e bate o santo desespero no seu coração, aí você vai falar: Deus, não me dá mais salário não. Deus, eu não preciso de uma casa melhor. Deus, meu problema não é carro, meu problema é saber lidar com as coisas complicadas da vida, como pedir desculpa para um filho, como fazer coisas assim que a gente no nosso pedestal não quer fazer. Deus, ajuda-nos a olhar a realidade, contar os nossos dias, enxergar a tua grande e maravilhosa pessoa, eterna e poderosa, e enxergar minha realidade e viver a vida com desejo de agir segundo Deus. 2011, outro ano importante. A gente teve uma sequência de anos assim muito marcantes. Por quê? A gente trouxe uma ênfase muito grande no tema da evangelização. Calvinista era sempre acusado de não evangelizar, mas naquele período a gente vivia uma onda no Brasil eu diria que uma insurgência da teologia reformada, estava crescendo muita força. Lá nos Estados Unidos eles chamaram de ressurgência, né? Os novos-calvinistas, né? Young, Restless and Reformed, né? Foi quando saiu essa ideia. Estava surgindo Mark Driscoll de um lado, Atos 29 do outro, né? E um movimento reformado, calvinista, forte, e a gente viu essa onda aqui no Brasil e se preocupou em trazer a ênfase da evangelização. E aí a gente convidou o pastor John Piper. Talvez tenha sido, em 2011, a nossa maior conferência para pastores. Teve mais de 2.000 pessoas lá. Foi meio caótico, porque era muita gente, e, né, a gente não conseguiu servir bem todas as pessoas. Mas isso é um tema que atraiu muita gente. Augustus volta aquele ano. E Stuart Olyott volta aquele ano. Talvez a melhor participação dele na nossa conferência. Surpreendeu muita gente. Foi para lá para conhecer o John Piper. E ouviu este senhor galês, na verdade, muito interessantemente, paquistanês, nascido no Paquistão, né, mas criado no país de Gales, um britânico de alma, pregando com aquela fleuma dele, britânica, muito típica, né, com tanta autoridade, com tanta precisão, que até hoje as pessoas fazem referência a esses sermões de 2011, né, do Stuart Olyott. Que participação especial foi aquela, né, a participação dele. Se você hoje à noite está aqui e não é convertido ao Senhor, almost certainly in a group of this size there are unconverted people. Com toda certeza, num grupo deste tamanho há pessoas aqui não convertidas. Your greatest problem is not yourself. O seu grande problema não é você mesmo. Your greatest problem is God. O seu grande problema é Deus. God. Deus. You cannot escape God. Você não consegue fugir de Deus. He made you. Ele foi quem fez você. And he will judge you. E ele vai julgar você. And you're running away. E você está fugindo dele. But God is so kind. Mas Deus é tão bondoso that he stands on your path. Que ele fica no seu caminho. And maybe he's brought you to this conference. E talvez ele tenha trazido você a esta conferência. So you can run straight into his arms. Para que você possa correr direto para os braços dele. And you'll find those strong arms of which you're so afraid. Você vai descobrir que aqueles braços fortes de quem você tem tanto medo are filled with eternal love, kindness and forgiveness. Estão cheios de eterna misericórdia, amor, perdão por você. Vem 2012, né? Também foi um ano bem especial. A gente teve a Paul Washer vindo pela primeira vez. Também foi uma ocasião em que muita gente ficou interessada em participar da conferência. A gente fez um evento no Mackenzie que se tornou histórico, com o pastor Paul Washer. Dobrou o quarteirão, né, de pessoas numa fila para ouvi-lo. Né, e isso também foi algo assim, muito momentoso. O Dr. Bick volta mais uma vez nesse ano, em 2012. A participação dele foi importante. A gente teve Hernandes Dias Lopes, né, Franklin Ferreira, né, irmãos brasileiros que trouxeram sua contribuição. Né, então foi um ano bem especial, esse ano de 2012. Eu sei que você já leu esse texto várias vezes. But if you have ceased to marvel in this text,
then your heart is in a dangerous place. Mas se o seu coração deixou de ficar maravilhado com esse texto, então o seu coração está num lugar muito perigoso. One old prophet once said, velho profeta uma vez disse, the very dust of this book is gold. A poeira deste velho livro já é ouro. How much more those words that speak about Jesus? Quanto mais as palavras que falam de Jesus. They are gold. Elas são ouro. They are food. Elas são alimento. The salvation of God has come to us. A salvação de Deus veio a nós. Not merely in propositional truth. Não simplesmente em verdade proposicional. Not in laws that we must obey. Não simplesmente em leis que temos que obedecer. But in a person. Mas numa pessoa. A saving person. Uma pessoa salvadora. A glorious person. Uma pessoa gloriosa. Jesus Christ our Lord. Jesus Cristo, nosso Senhor. Pregação expositiva pode ser resumida em 3 verbos. Primeiro, ler o texto. Ler. Você já viu um pregador subir ao púlpito e ele atropela o texto que vai pregar? Ele lê o texto atabalhoadamente. Quando você vê tal coisa, o que você pensa? Ele não se preparou. Ele não conhece nem o texto. Ele não gastou tempo. Talvez ele está dizendo o seguinte: o que importa aqui não é o texto que eu estou lendo, é o que eu vou falar depois. Deixa eu dizer uma coisa para você. A parte mais importante de um sermão é o texto. Porque só vai ser sermão se ele expor o texto que ele leu. Então é uma recomendação: leia o texto 1 vez, 5 vezes, 10 vezes, 20 vezes. Leia. Deixe que esse texto entre em você. Se possível, decore o texto. Leia com entusiasmo, leia com vibração, porque quando a pessoa vê você ler o texto e diz: esse homem tem alguma coisa para nos dizer. Chega 2013, a gente agora tem Heber Júnior, primeira vez falando na nossa conferência, né? Teve o Heber Campos, o pai, também falando pela primeira vez na nossa conferência. Michael Horton, voltando desde 96. Né? E Dave Harvey, que tinha lançado um livro importante sobre casamento, né? Ele falou nessa conferência. E Don Carson, que tinha falado em 2009, ele volta em 2013, né? E serve a nossa conferência. A gente ainda contou com Clodoaldo Machado, pastor aqui de São José dos Campos, faz parte do nosso conselho, né? E com o reverendo Augustus Nicodemos. Então foi um ano assim bem marcante, 2013. E o texto está tratando aqui mais especificamente da Nova Jerusalém, não do planeta como um todo. E os versos que eu estou vendo estão dizendo, não estão dizendo que o Sol e a Lua estarão ausentes do sistema iluminador da Terra como um todo, mas simplesmente que esses luminares que hoje nós temos não mais serão necessários na Nova Jerusalém. Você vai repousar em Deus, você vai estar habitando em Deus. Não tem coisa melhor do que isso. Eu não consigo imaginar direito, mas deve ser alguma coisa espantosa. E o seu coração e o meu coração devem se encher de esperança por não haver noite, somente o dia onde a glória de Deus será vista. E anele, sonhe em estar na presença de Deus dessa maneira ímpar. Mas só porque é lenta não significa que a graça não esteja trabalhando de forma poderosa. Because the good news is grace is stubborn. Porque a boa nova é que a graça é teimosa. And grace never gives up on us. E ela nunca desiste da gente. You think your sin is stubborn? Você acha que o seu pecado é teimoso? Grace is far more stubborn. A graça supera em muito. And far more determined to produce in us. E é muito mais determinada em produzir em nós. What will ultimately glorify God through us. O que vai glorificar a Deus através de nós. Listen, I don't know why you're still fighting that same sin. Eu não sei por que você ainda está lutando aquele mesmo pecado. But Titus 2 reminds you of something this evening. Mas Tito, capítulo 2, lembra você de uma coisa nessa noite. There is a stubborn grace at work within you. Existe uma graça teimosa trabalhando dentro de você. It's a stubborn grace to run the race. É uma graça teimosa para que você corra a corrida. Era impossível sair da presença dele. Então Deus está sempre presente.
O que o homem não tem é a percepção da presença dele por causa do seu próprio pecado. Ele não tem a percepção de que Deus está sempre presente. E aí nós vemos na Bíblia o que acontecia com as pessoas quando as pessoas se davam conta de que Deus está presente. Porque Deus mesmo quer se revelar. Quando o Senhor Jesus perguntou aos seus discípulos a respeito do que o povo andava dizendo sobre quem ele era, eles disseram que uns diziam que era Jeremias, outros que era Elias, ou mesmo João Batista, ou algum dos profetas. E ele perguntou para eles, seus discípulos: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro então disse: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Ele disse: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e nem sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus foi quem tu revelou. Só se pode conhecer Deus se Ele mesmo se der a conhecer. Então o que acontece quando Deus se dá a conhecer? Essa é a questão. O homem precisa reconhecer a presença de Deus e saber humildemente quem ele é diante de um Deus que está sempre presente. Chega 2014, a gente pensa na importância de destacar a obra do Espírito Santo. Ao longo dos anos, este não tinha sido um tema muito trabalhado na conferência, então 10 anos atrás a gente convidou alguns irmãos para falar sobre isso. Leandro Lima, Franklin Ferreira, Silas Campos, Kevin DeYoung vem pela primeira vez, a gente tem Joel Bick mais uma vez, então isso mostra que ele veio numa sequência aí de 3, 4 vezes, né? A participação de Davi Charles Gomes também foi muito marcante naquele ano, né? E uma conferência muito rica, essa de 2014, que tratou esses temas todos. E a gente ri porque aí a gente é lembrado que de fato a obra que o Espírito Santo faz é a base, mas Deus trabalha mediante meios ordinários também. Irmãos, eu tenho vivido a minha vida perante Deus em toda boa consciência até este dia. And Paul says in Romans 9:1. E em Romanos 9:1 Paulo diz assim: I am speaking the truth in Christ, I am not lying, my conscience bears me witness in the Holy Spirit. Eu estou falando a verdade em Cristo, eu não estou mentindo, a minha consciência dá testemunho no Espírito Santo. 2015, nós pensamos no tema do avivamento, né? O avivamento como uma obra de Deus, uma visitação especial do Espírito de Deus, né? Trouxemos Conrad Belwi, também já tinha muito tempo que ele não vinha para falar nessa conferência. O Heber Júnior, mais uma vez, ele fala nessa conferência. Silas Campos. E o que teve especial para a gente? Foi a primeira e única participação do Dr. Russell Shedd. Os nossos devocionais em 2015 lotaram. Nós fizemos um período devocional e tinha tanta gente no devocional que era como se fosse uma plenária. As pessoas foram lá às 7 horas da manhã, 7h30 da manhã, para ouvir as mensagens devocionais em Filipenses do Dr. Shedd. E eu me recordo de como ele se manifestou assim, de forma tão humilde e tão agradecida por ter sido convidado. A gente tem um respeito, um carinho tão grande, mas por alguma razão, no caminhar da vida, dos ministérios, das ênfases, ele não tinha estado. E graças a Deus foi possível, antes que o Senhor o chamasse, a gente corrigisse, né, essa ausência, né, e tivesse a vinda do Dr. Shedd, né? Pouco tempo depois Deus o levou, né? Mas que especial ele ter vindo naquele ano, né, ter falado na conferência fiel aqui sobre, né, a nossa conferência fiel Pastores e Líderes. Quer dizer, é poder espiritual, poder que toca corações, que cria avivamento. E avivamento sempre tem suas raízes no arrependimento. Não havendo arrependimento, não há avivamento. Avivamento é que a realidade que Salomão falou na seu discurso lá no templo. Quando a igreja se humilha, quando ela ora, invoca o nome do Senhor, quando ela busca insistentemente ao Senhor e se arrepende dos seus maus caminhos. 2 Crônicas, capítulo 7, 14. Avivamento ocorre quando uma igreja recupera o seu primeiro amor.
aquele amor cheio de entusiasmo, que é apenas uma palavra grega para dizer, você está cheio de Deus. 445 anos antes de Cristo, o Espírito Santo moveu-se de forma muito especial entre o povo de Israel, e houve um grande avivamento, um avivamento maravilhoso, e esse avivamento está registrado em Neemias capítulo 8, eles estavam com disposição de corrigir aquilo que precisava ser corrigido, com disposição de praticar aquilo que não estava sendo praticado. Eles descobrem na lei que havia a festa dos tabernáculos, que eles não estavam observando como deveriam, e naquela época então eles observaram de uma forma, com interesse de coração, aquela festa, e o versículo 17 fala que então eles experimentaram grande alegria. A alegria deles foi muito grande. Quando a gente obedece ao Senhor, a gente às vezes tem que abrir mão dos prazeres passageiros do pecado, mas Deus não nos deixa sozinhos, Deus não nos deixa de mãos vazias, Ele nos confere a sua alegria, a alegria celestial. Em 2016, foi um outro momento interessante, porque a gente trouxe um pregador de fala hispânica, primeira vez, um pastor que é médico, Miguel Nunes, e falou no idioma dele. Isso não é uma profissão. Esto es una vocación. Isso é uma vocação. Y en un solo versículo el apóstol Pablo, E em um versículo apenas, o apóstolo Paulo, escrito en el libro de los Hechos por Lucas, no livro de Atos, escrito por Lucas, capítulo 20, versículo 28, capítulo 20, versículo 28, nosotros somos recordados nós somos lembrados de que el pastorado no es una profesión, de que o pastorado não é uma profissão, no se obtiene cursando una carrera profesional, não se obtém o pastorado por meio de uma carreira profissional, ni por medio de un nombramiento o asignación, nem por nomeação ou assignação, ni por medio de un contrato de trabajo, não é por meio de um contrato de trabalho, sino por un llamado de Dios. mas por um chamado de Deus. O tema foi edificando igrejas saudáveis, né? Então dá para ver que a gente novamente traz esse assunto da igreja, né? Foi interessante porque foi 20 anos depois de 96, né? Aí o Mark Dever retorna agora uma terceira vez para falar agora sobre igreja. Como ele, em 2009 ele falou sobre justificação, agora ele está voltando ao tema dele. Então foi um ano que a gente trabalhou muito isso. A gente trouxe ainda um irmão escocês, Mes McConnell, que trabalha muito a plantação de igrejas em lugares difíceis. Ele mesmo tem uma trajetória muito interessante, né, de conversão e também de conversão e de plantação de igreja mesmo, né? Ele se envolveu em muitos projetos, inclusive aqui no Brasil. A gente teve Jonas Madureira pregando nessa conferência, muito bom. Gilson Santos volta a pregar, Augusto Nicodemos, né, Silas Campos, Renato Vargens fala pela primeira vez, Leonardo Sayum, né, Greg Gilbert, todo esse pessoal participando da nossa conferência, né, e isso enriqueceu muito a conferência fiel, a participação desses brasileiros todos, né. A ideia de que Deus não nos deixou no mundo para que a gente fique aí a ver navios até que Ele volte, ou até que a gente vá para o céu. He also didn't leave his embassy in the world with no instructions at all. Ele também não deixou a sua embaixada no mundo sem instruções. As if it's our job to come up with our own mission. Como se fosse nosso trabalho inventar ou saber sozinhos qual é a nossa missão. The Lord Jesus left us here with some purpose. O Senhor Jesus nos deixou aqui com algum propósito. And I believe he told us what that purpose is. E eu creio que ele nos disse qual é esse propósito. And if that's true, then you and I need to be clear about what that purpose is. Se isso é verdadeiro, então eu e você temos que ter clareza com respeito a esse propósito. So that we may teach it to our people and so that we may be about that mission. Para que a gente possa ensinar o nosso povo e nós também engajemos-nos nesta tarefa. 2017 marca 500 anos da Reforma, então também foi um ano assim, especial. Tem uma sequência de conferências assim que trazem temas muito especiais, né? E nesse ano o nosso tema era protestantes. A gente teve literalmente uma porta, né, como parte assim do fundo da imagem da conferência, né? E aí a gente convida D.A. Carson para voltar à conferência, né? Derek Thomas, Heber Campos, Pai, Franklin Ferreira, Dr. Stephen Nichols, Augusto Nicodemos, todos estes tratando de temas ligados
a história da Reforma, né? A Reforma com Martim Lutero, o que ela representou, né? E o que ela trouxe de benefício para a Igreja, né? Como a gente também é chamado, né? Eclésia Reformada, sempre reformando est, né? A Igreja Reformada está sempre se reformando. O que Paulo está fazendo aqui é assegurando os crentes, aqueles que creram em Jesus, de que Deus haverá de cumprir tudo aquilo que lhes prometeu por força do seu decreto e da sua eleição. Então vamos ver em primeiro lugar, Romanos 8, de 28 a 30. Bem, aqui é o resultado final do processo de salvação que Deus iniciou com a justificação. Ou seja, nas palavras do apóstolo Paulo, o bem aqui é ser conforme a imagem de Jesus Cristo, ou simplesmente ser como Cristo é, como ele diz no verso 29. Toda geração da igreja precisa de reforma. We heard last night how there was a contending for the truth in the early centuries. A gente ouviu ontem à noite como havia uma luta pela verdade nos primeiros séculos. Before the pages of the New Testament were finished, antes das palavras do Novo Testamento serem terminadas, false teaching and a distortion of the gospel made its way into the church. O ensino falso e uma distorção do evangelho acabou adentrando a vida da igreja. And every age has its challenges. Então toda geração tem os seus desafios. And so as God raised up reformers in the 16th century. Então à medida que Deus levantou reformadores no século XVI, we pray that God would raise up the next generation of reformers. Nós também oramos para que Deus levante a próxima geração de reformadores. Vem 2018, o nosso tema agora é transformação do coração, né? E a gente tem Felipe Fontes, que fala pela primeira vez, fiel, Dr. Albert Mohler. A gente aguardou 7 anos para que conseguisse uma data para vir para cá. Ele foi convidado em 2011, só conseguiu ir para 2018. Então foi uma participação assim, bem especial. Veio o Tim Challis, do Canadá, também uma outra participação que a gente aguardava há algum tempo. Jonas Madureira serve de novo nessa conferência. E Phil Ryken, que é escrito muito na área da fé cristã e a literatura, né? E ele tem bons livros nessa área, né? Então 2018 foi um ano bem especial em que ele pôde trazer essas contribuições todas. E eu amo esses livros, eu já li muitos desses livros. But the more I started to read them, the more I understood there was a problem with them. Mas quanto mais eu leio esses livros, quanto mais eu li esses livros, eu percebia um problema que existe nesses livros. And it's this, even though they were very good at telling you how to get things done, e eis o problema, mesmo que eles sejam muito bons em dizer de como você consegue cumprir as coisas, they weren't very good at telling you why you should get things done. Eles não eram livros muito bons em dizer a razão pela qual você vai cumprir tarefas. É muito fácil perceber isso, por exemplo, pelo número de eventos e de publicações que têm acontecido em nosso país tratando dessa questão da relação entre a igreja e a cultura, da relação entre o povo de Deus e o mundo. Mas é muito fácil perceber isso também na nossa própria experiência pessoal e no nosso próprio comportamento. Algumas coisas que antes eram muito polêmicas entre nós, como, por exemplo, o envolvimento do cristão com a política, ou o envolvimento do cristão com a arte produzida fora da igreja, por exemplo, hoje já são muito mais pacíficas no meio da igreja evangélica brasileira e costumam ser tratadas como coisas não apenas possíveis, mas como coisas, inclusive, desejáveis. Para um orador naquela época gloriosa de Roma, na Grécia, honor came if the message proved to be true. A honra, ela vinha quando a mensagem se provava verdadeira. Shame would come if the speaker's message turned out to be weak or false or empty. Por outro lado, a vergonha vinha quando a mensagem que era proclamada pelo orador se mostrava frágil, fraca. In that context, we understand the power in what Paul is saying. Nesse contexto, nós entendemos o poder do que Paulo está dizendo. Paul is saying the gospel will never be empty. The gospel will never be false. Ele disse o evangelho nunca será vazio, nunca será falso.
Paul says, I am not ashamed of the gospel, for it is the power of God unto salvation. Ele diz: eu não me envergonho do evangelho porque é o poder de Deus para a salvação. 2019, nosso tema está ligado agora a supremacia de Deus, Deus como nosso pastor. Eu preguei nessa conferência, a primeira conferencial que eu preguei foi em 2019. E foi um privilégio. Eu lembro que eu preguei Lucas 15. A gente trouxe mais outro irmão de fala hispânica, também da República Dominicana, o Surrel Michelin. Depois a gente publicou um livro dele sobre pregação expositiva. Nesse ano voltou o Olliott para cá, que também foi muito especial. Acho que foi a última visita dele aqui para a gente, 2019. Silas pregou nessa conferência. E a gente trouxe ainda Jonas Madureira, Heber Campos, Franklin Ferreira e Michael Reeves, que veio da Inglaterra, né, e também contribuiu. Interessante porque ele é de tradição anglicana reformada, né, então foi a primeira vez que a gente teve alguém aqui daquela tradição falando na conferência Fiel Pastores. E pagar o preço, correr o risco, é ter a sua, digamos assim, reputação associada a Jesus. E como essa reputação é associada a Jesus? Como é que as pessoas poderiam distinguir um discípulo de Jesus de um mero integrante da multidão? Talvez uma das maiores pistas seja exatamente no momento em que Pedro, depois de ouvir Jesus avisá-lo de que ele iria negá-lo, e Pedro afirmando que não, vai dar tudo certo no final e a gente vai ficar contigo até o fim, Jesus, não é? A gente vê logo em seguida a experiência de Pedro negar Jesus. Vocês percebem como as pessoas associam Pedro a Jesus? Por que vocês acham que Pedro é associado a Jesus? Porque Pedro, na hora em que fez todo o discurso, as suas ideias são iguais às ideias de Jesus? Não era uma questão intelectual, não era uma questão meramente de conteúdo. Note que as pessoas, em primeiro lugar, associam Pedro a Jesus, porque eu acho que eu vi você perto dele, pela proximidade. Diferente da multidão, que é aquela massa cinzenta, em que você não consegue identificar os indivíduos que estão seguindo a Jesus, entre os discípulos você identifica aqueles que seguem a Jesus e é capaz de dizer: este segue a Jesus. Eu quero o céu para mim. And so they say, yes, please, I'll be a Christian if that's what it means. Aí ele diz assim: sim, por favor, eu gostaria de ser um cristão, se é isso que significa ser cristão. And then they come to the discipleship class. Aí eles entram na classe de discipulado. And they're told that Christians should be holy. Aí ele é ensinado que cristãos têm que ser santos. And so they leave because they were told it was free. Aí eles saem porque disseram para eles que era pela graça. All that mess goes away. Toda essa bagunça vai embora. If salvation is Christ. Se a salvação é Cristo. That means you can't separate salvation and Christian living. É por isso que você não pode separar salvação de vida cristã. You can't separate justification and sanctification. Você não consegue separar justificação de santificação. A Conferência Fiel 2020, ela tem uma nota assim interessante de lutas, né? Vamos dizer assim. Ela poderia ter sido uma conferência em Ré menor, se eu fosse usar a música aqui, porque ela foi numa conferência totalmente online. Em 2020 a gente teve o evento da pandemia, né? E uma das primeiras coisas que ficou definido para todo mundo é de que o ajuntamento de pessoas era proibido, né? Até as igrejas foram terrivelmente afetadas com isso e a gente não podia mais fazer conferência. Então, no ano 2020, a gente precisou servir a nossa comunidade de alguma maneira, e a forma como a gente encontrou de sustentar o que tinha sido planejado era fazer uma conferência que fosse inteiramente online. E graças a Deus ela funcionou bem, a gente pôde servir as pessoas, estavam num estado assim, de ansiedade, de preocupação muito grande, né? E a gente tinha um tema que era ligado ao aconselhamento, né? Em toda a sabedoria. Então foi uma oportunidade de, inclusive, abordar uma questão que foi muito importante, útil, para quem vinha passando por uma crise terrível, né? Uma crise social, crise de saúde, né? E tudo mais. E sobre o temor bíblico? O temor bíblico é uma honra e uma reverência ao Senhor apenas.
Como cristãos, devemos temer a Deus primeiro. Se o temor é a camada mais profunda e fundamental, então nosso objetivo é ajudar outros a reordenar seus medos. Ver uma mudança do temor não bíblico para o temor bíblico. O objetivo não é eliminar o temor da minha vida. O objetivo é ter o tipo certo de temor na minha vida. O tipo correto de temor é primariamente adorar e honrar a Deus. Meu instinto pode até ser querer eliminar o medo. Esse é um instinto natural que as pessoas possuem ao virem pedir ajuda. Mas queremos que elas não coloquem mais a confiança em coisas incertas e temporárias dessa vida, mas que edifiquem sua vida ao redor do certo e do eterno. Confiança, amor, temor, todos eles devem reverenciar apenas a Deus. Salomão escreve algumas coisas que as pessoas pegam para ler e ficam assim, isso é coisa que a Bíblia devia dizer? As pessoas leem Eclesiastes e falam, esse cara é um nihilista, ele é um cínico, ele é um cético, ele é um chato. Na verdade, gente, ele não é nenhuma dessas coisas. Eclesiastes é o livro que Salomão nos deu para salvar as nossas vidas. Simples assim. Ele escreveu esse livro para salvar a tua vida. Porque ele vai explicar para você por que esse mundo ele é, ao mesmo tempo, tão frustrante e tão gostoso. Tão difícil de lidar, mas tão cheio de deleite. E esse é um livro escrito por um sábio que entendeu a chave da vida. E ele escreve para te poupar de buscar nas coisas da terra aquilo que só Deus pode oferecer. E assim você vai desfrutar corretamente das coisas da terra, com os olhos naquele que vive nos céus. E aí a gente teve preletores aí que contribuíram muito, né? Gilson trouxe contribuições maravilhosas nessa área, é uma área na qual ele tem se dedicado muito. A gente teve a primeira vez o reverendo Valdeci, né? Que veio também aqui para gravar no nosso estúdio aqui. A gente fez uma transmissão ao vivo, na verdade, né? Foi bem interessante, porque não foi gravado, foi ao vivo. A gente estava pregando e as pessoas estavam assistindo. A gente teve Emílio Garófalo, eu falei de novo nessa conferência, pastor Silas Campos, pastor Mauro Meister. Os que vieram de fora, esses a gente gravou, né? Que seria o Deepak Ju e o Ed Welch, do CCEF. Né? Ele gravou 2 mensagens que a gente depois então transmitiu. Né? Mas foi muito bom ter feito isso aqui. Deu uma sensação de que a gente ainda estava tendo a conferência. De fato, ela aconteceu, né? De uma forma remota, mas aconteceu. E com a nossa equipe aqui, né? Trabalhando junto e tal, fazendo as coisas acontecerem. Né? Faltou os livros, né? Mas até isso a gente teve meios por meios digitais oferecer uma livraria online para as pessoas e tal. Então a gente conseguiu servir o povo, né? Sim, meus amados irmãos. Nós não somos um povo que está aqui apenas num parque de diversão. Nós estamos numa arena de combate. Nós estamos sujeitos a sofrimentos de diversas naturezas, inclusive por conta das nossas limitações. Porque nós somos esse barro frágil. Porque nós somos seres pequenos, insuficientes. Mas há uma verdade aqui absolutamente confortadora, consoladora, é que Deus nos consola. Quando o Espírito se aproxima, uma das primeiras coisas que nós vemos é que a vida nasce em todo lugar. Uma explosão de vida, porque Deus é a vida. E quando Ele se aproxima, a vida dele excede os seus próprios limites e invade toda a criação. Essa é a evidência da proximidade de sua presença. E então, Ele vem a nós. Nós seremos seus filhos, seus sacerdotes. E Ele sopra essa vida em nós. Chega 2021, a gente volta a um tema agora bem pastoral. Foi um ano assim importante porque foi um ano de mudanças. A gente ainda estava na sombra da pandemia, portanto, foi possível fazer o evento, só que com limites, né? Era preciso usar máscara, as pessoas tinham que ficar com distanciamento, né? E além disso, a gente pensou realmente em retomar a ênfase da conferência voltada para pastores. E por isso a gente
trouxe um tema pastoral, Pastorei Minhas Ovelhas, em 2021, né? E, claro, todos são convidados, né? Mas a gente queria falar o pastor principalmente. Então isso, obviamente, que é um recomeço da conferência depois de um ano, sem que ela acontecesse, né? E uma ênfase agora voltada mais para um público específico. A gente já tinha começado a conferência de mulheres, então muita gente migrou para aquela conferência. Então a gente recomeça em 2021 com um público menor, né? Tanto pelos limites que foram impostos, a gente teve menos de 1.000 pessoas, se não me engano, né? Que é uma queda assim, substancial em relação a toda a história da conferência. Mas foi muito bom. A gente trouxe Ligon Duncan, também pela primeira vez, mensagens maravilhosas, né? Que contribuíram muito. Brian Croft, que tem um ministério voltado para o pastor, para a família do pastor. Então eu quero que você seja encorajado, mesmo estudando a maneira como eles foram desencorajados. When you are discouraged in the ministry, you are in great company. Quando você é desencorajado no ministério, você tem boa companhia. The greatest, most faithful, most used servants of God have faced discouragement in the ministry. Os mais fiéis e mais usados servos de Deus também enfrentaram desencorajamento no ministério. You are not alone when you face discouragement. Você não está só quando você sente esse desânimo. We may indeed face loneliness in the ministry. A gente pode, de fato, enfrentar solidão no ministério. We may face isolation in the ministry. A gente pode realmente enfrentar esse isolamento no ministério. But so have the greatest and most faithful ministers both in the Bible and in the church. Mas o mesmo aconteceu com ministros fiéis, tanto na Bíblia quanto na história da igreja. Lição número 2. The joy of winning your enemies. A alegria de ganhar seus inimigos. We think we want everyone to just instantly receive our ministries when we go to the church. Nós pensamos e nós queremos acreditar que todas as pessoas vão nos gostar de nós instantaneamente, aceitar nosso ministério instantaneamente. But there's something uniquely special. Mas tem algo especial. When we win the people who are against us. Quando nós ganhamos as pessoas que são contra nós. Because God, through His Spirit and through His Word, porque Deus, no seu Espírito, na sua palavra, does a work in their life through your ministry. Faz um trabalho na vida deles através do seu ministério. The people most special to me at our church. As pessoas mais especiais para mim em nossa igreja. Is not the 25-year-old who thinks I can't do anything wrong. Que é aquele rapaz de 25 anos que acha que eu não faço e não cometo nenhum erro. It's the people who led those attempts to remove me as pastor. São aqueles que lideraram esforços para me remover e retirar como pastor. Acho que a participação especial assim desse ano foi Evgeny, um pastor que veio da Rússia. Lamentavelmente eu não consegui um intérprete do russo para português, então ele pregou em inglês, mas pregou muito bem, né? Então também foi assim, alguns brasileiros, né? Pastor Maurício Andrade, Hernandes Dias Lopes, Jonas Madureira. Mas também foi um ano especial, né, pensando na vinda desses irmãos, né, e essa ênfase, né, reforçada no trabalho voltado para pastores. Veja como Jesus viu o futuro. He saw the awakening. Ele viu um avivamento. He saw potential. Ele viu potencial. It's because of these people, such unsightly and difficult people. E justamente ele viu tudo isso por causa daquela multidão que não era bonita e eram pessoas difíceis. Because he brings his hope, the real hope, himself, crucified king. Porque ele estava trazendo a sua esperança, a esperança real, ele crucificado. His disciples saw anointing and unfit people. Os seus discípulos viam pessoas frustrantes e chatas. Jesus, on the other hand, saw the harvest. Mas Jesus viu a seara, a colheita. Chega 2022, a gente tem um tema voltado ao sacerdócio, porque na verdade a nossa ideia era falar do culto, tá? Sacerdócio real, né? E com a ênfase nos nossos atos de culto, né? E também tivemos um tempo muito rico, né? O pastor Jonas esteve aí, o Vinícius pregou nessa conferência, o pastor Maurício Andrade. Quando você tira o Criador do lugar de referencial, a criatura passa a ser necessariamente esse referencial. E a primeira coisa que ela faz é separar essas realidades.
Matt Capps, no artigo, diz o seguinte: quando os transcendentais, verdade, bondade e beleza, são compartimentalizados, a beleza torna-se mero sentimentalismo, a verdade torna-se mero fato histórico e a bondade torna-se moralidade vazia. Contamos com Matthias Lohmann, que falou em alemão, então você veja 18, 19, 20, 21, sempre com alguém de um mundo, né, um lugar do mundo fora do centro anglofônico, né, uma outra fala. Ele falou em alemão, a gente teve uma excelente tradução, né, o irmão Crocker lá da Vida Nova, que ajudou a gente muito. Se você é pastor de uma igreja, oder irgendwie sonst das Abendmahl mitleitest, ou em algum momento conduz a ceia, dann möchte ich dich ermutigen, gib deiner Gemeinde ein bisschen Zeit, sich, bevor sie das Mahl essen, zu prüfen. Então eu quero encorajar você, dê tempo, antes do momento ali de tomar a ceia propriamente, no começo desse momento, dê tempo para que as pessoas possam se examinar. Und dabei neu zu bedenken, dass Christi Leib wirklich auch für dich gebrochen werden musste. E mais uma vez, que cada um reconheça, né, que o corpo de Cristo precisou ser quebrado por sua causa. Bekenne ihm deine Sünden. Confesse a Ele os seus pecados. Und bete ihn an als den Gott der Gnade. E adore-o como o Deus da graça. Und so komm an den Tisch des Herrn. E aí, venha à mesa do Senhor. Alles, was dich würdig macht, hat Christus getan. Tudo que torna você digno, Jesus já fez. Pastor Rubner Durais pregou nessa conferência, participação muito rica. Burke Parsons, que veio do Ministério Ligonier, né, e serviu bem. Heber Júnior, que nos ajudou muito naquela conferência. Então ela foi muito rica, foi muito abençoada. Eles são um sinal externo e visível de uma graça interior. Nós reconhecemos que eles são um selo de um procedimento pactual entre dois participantes. E nós reconhecemos que eles são meios de graça. Então, basicamente, nós entendemos que esses são elementos que Deus nos chamou a celebrar. O próprio Senhor Jesus foi quem ordenou que nós fizéssemos isso. Tanto na grande comissão, que nós ouvimos hoje pela manhã aqui, de Mateus 28, quanto na última noite em que ele estava reunido com os seus discípulos, ali no cenáculo, e ele chama os seus discípulos a celebrarem a ceia. Finalmente, em 2023, acho que a nossa conferência ganhou de novo aquela dimensão de antes, temos da sua participação, da sua identidade voltada para pastores, e em 23 a gente fez um tema voltado para a exposição bíblica de uma epístola. Foi uma novidade, né? A gente sempre trabalhou com temas temáticos, dessa vez a gente resolveu fazer uma exposição em Hebreus, né? Então foram vários preletores, cada um pregando um capítulo de Hebreus, e assim a gente conseguiu cobrir toda a epístola aos Hebreus. E a gente teve vários, né? A Hensworth Jonas, que veio do Caribe, antigo e Barbuda, talvez um pregador que surpreendeu muita gente, que não conhecia, um poder muito grande na sua pregação. É o nosso lar. This is what Christ speaks of as community membership. É disso que Cristo fala quando ele fala de uma membresia. Listen, folks, da comunidade. The inspired author, olha, o autor inspirado, had the audacity, ele tem a audacidade to say that if we believe in the blood of Christ, de dizer que se nós cremos no sangue de Cristo, if the Father has accepted us, e se o Pai nos aceitou, not based on our good deeds, não baseado nas nossas boas obras, but because of the active and passive obedience of mas Christ, por causa da obediência ativa e passiva de Cristo, access is ours. O acesso é nosso. We can come in. Nós podemos chegar. We will not be put out. Nós não seremos colocados para fora. We are in. Nós estamos dentro. We are accepted. Nós somos aceitos. Based on the work of Christ. Baseados na obra de Cristo. He fulfilled righteousness for us. Ele cumpriu toda a justiça por nós. He paid off our infinite debt of sin. Ele pagou a nossa dívida eterna de pecado. There is now no condemnation. Não há mais condenação. That means that we can draw near. Isso significa que podemos nos aproximar. We are in the inner circle. Nós agora estamos naquele círculo mais íntimo. We are not imposters. Nós não somos impostores. We are heirs of God. Nós somos filhos de Deus. We are joint heirs with Christ. Nós estamos junto com Cristo. Hallelujah to the Lamb of God. Aleluia ao Cordeiro. Meu querido, amabilíssimo amigo Sherif Fahim, veio do Egito, falou em árabe também, para mim isso foi histórico. Ali era o lugar onde estava o povo de Deus e o sacrifício que Deus havia estabelecido para ser oferecido em favor daquele próprio povo que era o povo de Deus.
عمل تطهير للسماوات. Quando diz então que Cristo oferece esse sacrifício para a purificação das coisas فالمقصود celestes, ان المسيح جهز الطريق لشعب الله. المقصود ان المسيح جهز الطريق لشعب الله انه يروح لمحضر الله. o que Jesus está fazendo perante Deus nesse sacrifício perfeito é preparando e possibilitando o caminho para o seu povo, que ele representa, finalmente chegar na presença do فاحنا Deus Santo. لما بنجتمع مع بعض عشان نعبد Então, quando nós nos reunimos aqui para a adoração, سواء في البرازيل e principalmente aqui no Brasil, في مصر no Egito, في امريكا nos Estados Unidos, في اي حته في العالم em qualquer lugar do mundo, احنا مش بس بنعبد في مكان زي ده. lembre, você não está apenas adorando aqui nesse lugar, num lugar como احنا esse. بنجتمع محضر الله. Nós estamos na presença de Deus. Também veio outro amigo que amo imensamente, lá de Portugal, que é pastor Tiago Oliveira. A gente ainda teve o querido Alex Dyer, né, que pregou uma excelente mensagem. O pastor Helder Cardim, né, Augusto Nicodemos. Quem mais? Foram vários desses irmãos, né? Silas Campos, Mauro Meister, que falou em Levítico na parte da tarde. Então, muito rica, com muitos brasileiros, né, como a Franklin Ferreira, que ajudou a gente bastante também. E a gente cobriu todos os capítulos de Hebreus, fez uma exposição completa. Acho que foi uma conferência muito rica por causa disso. O que nós precisamos fazer nessa situação? O que a gente precisa mudar? O que a gente precisa fazer? A gente precisa continuar pregando a mesma mensagem, da mesma cruz, do mesmo Salvador. A gente não tem que ajustar essa mensagem. Uma coisa que a gente não precisa fazer é atualizar a mensagem do Evangelho. Nosso papel é entregar o alimento que Deus preparou. Com efeito, esse Jesus obteve uma liturgia, esse é o termo, um ministério tanto mais excelente, um ofício litúrgico cultico diante de Deus que é superior a toda aquela liturgia ritualística judaica que, embora sendo suficiente para aquele momento da história do povo de Israel, não era a liturgia definitiva. Esse Jesus, ele então é aquele que obtém um ministério mais excelente. Esse ano agora, 2024, a gente deve seguir essa mesma fórmula agora com a Epístola aos Romanos, cheios de expectativa de que, né, a gente vai ter um tempo muito abençoado, né, falando dessa epístola maravilhosa. Então, nós estamos animados, felizes, a conferência está lotada, né, com um mês de antecedência já não tinha mais vaga, mas a gente vai transmitir para que pessoas que não puderam se inscrever ou que não podem chegar até lá, né, possam assistir essas mensagens, celebrar com a gente essa história maravilhosa da graça de Deus. São 40 anos, né, em que a gente tem tido gente fiel, gente que Deus levanta, né, ensinadores capazes que trazem aquilo que Deus deu para eles, né, a sua experiência, o seu trabalho na sua própria igreja, os dons para ensino, né, a sua capacidade de persuasão, um coração piedoso, cheio de amor e de graça para oferecer para quem está ouvindo, né, a sua própria trajetória. Quem vem não vem sozinho, né, tem uma mensagem que é maior do que ele, mas traz essa trajetória e no bojo dessa chegada aqui de um preletor para cá, a gente tem anos, décadas, né, de experiência pastoral, de experiência ministerial, de docência, de produção teológica, né? Imagina, se a gente tentar montar um acervo desses 40 anos com todas essas contribuições que aconteceram, a riqueza de ensino que a gente tem, né? Que bênção que tem sido ao longo desses anos todos, a gente ser alimentado, encorajado, desafiado, instruído, né? Às vezes até incomodado, porque o Espírito de Deus faz isso com a gente, né? Com esses ensinos que vêm da Bíblia, né? E que mexem com a gente, que transformam o coração da gente, que moldam a gente, que movem, mobilizam o coração da gente para aquilo que a gente faz também, para a obra que Deus confiou a nós, né? Muita gente que participa dessas conferências, que senta lá naqueles bancos ao longo dessas décadas todas, né? Talvez seja gente que nunca vai falar num evento desse um dia, mas que Deus usa tão poderosamente
né? A obra dele, ela é avançada por muitos pastores que nunca vão falar num evento, mas que estão sendo alimentados, que estão sendo instruídos pelo próprio Espírito de Deus, sustentados pelo Espírito de Deus e levando a obra de Deus adiante. Sem esses homens, né, nós não vemos o progresso, o avanço do reino e nem da igreja. Então Deus usa cada um na medida da proporção da graça dele, né, e para nós, como ministério fiel, poder fazer parte disso e encorajar esses pastores que estão lá no campo, que estão lá nas suas cidades, que estão lá, às vezes, nas suas vilas, nos lugares mais remotos, né, muitas vezes se sentindo sozinhos, né, e estar ao lado deles, colocar o braço do lado deles, né, dar um livro na mão desses homens, né, uma palavra que vai encorajá-los, é uma bênção. Para a gente é uma bênção, é um privilégio, né, e uma grande responsabilidade também. Por isso a gente precisa das orações da igreja, do povo de Deus, a gente precisa da direção do Espírito de Deus, porque sem isso a gente não consegue, né? Vai ser uma obra muito maior do que nós mesmos, né? Mas graças a Deus, porque essa obra é de Deus, né? E Ele faz a obra dele, né? E para nós fazer parte disso, né? Estar ali como um instrumento de Deus, eu acho que é algo que é uma bênção. É bênção de Deus.